Olá, amados, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui no nosso programa A Igreja Quer Saber. Um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e Ministério Vila Nova. Nosso pastor-presidente, pastor Josué Gouveia. E hoje nós temos um tema novo para tratarmos aqui hoje no nosso programa. Nós vamos falar sobre a regeneração. E para isso, nós temos aqui os meus companheiros, pastor Edmar Oliveira, pastor Marcel Rocha, que no último programa não esteve conosco, mas está de volta para tratarmos desse assunto que é de suma importância. Então eu quero cumprimentar aqui meu amigo, pastor Marcel Rocha. Pastor Marcel, é um prazer ter você conosco novamente. Paz Senhor, pastor Fabiano, mais uma vez, né? Fico feliz por estar aqui mais uma vez. Semana passada, devido a alguns compromissos, estive ausente. Mas estou feliz hoje por estar aqui de novo com o senhor, né? Trazendo essas informações, falar sobre regeneração e outros assuntos que são tão plausíveis para o nosso entendimento. Eu fico feliz, quero agradecer também ao pastor Josué pela essa rica oportunidade que ele tem nos concedido, né? Essa confiança também que nos concede. Então estou feliz mais uma vez, pastor Fabiano. Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo. Pastor Edmar. Mais uma vez, satisfação estar aqui. E é sempre um momento de aprendizado para nós quando nós somos convidados a estar juntamente com vocês aqui nesse programa. Ao meu amigo Marcel, um abraço, uma satisfação tê-lo conosco aqui também. É isso aí, o nosso programa tem abençoado muitas vidas e nós já vamos começar o nosso bloco. Fica ligadinho aí e já retornamos. Muito bem, retornamos aqui no nosso programa A Igreja Quer Saber. E hoje nós vamos tratar de um tema importante, regeneração. Para isso eu quero ler um texto bíblico que está em João, o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, apenas versículo 3, e nós vamos discutir o assunto. Diz assim: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Talvez um dos textos mais interessantes da Bíblia sobre a regeneração seja o texto de João, no capítulo 3. Porque Jesus tem um encontro com Nicodemos, e Nicodemos ele pergunta para Jesus. Aliás, o encontro dele com Jesus foi à noite, né? Ele não queria, até devido à posição que ele ocupava, não queria demonstrar para os demais o seu encontro com Jesus. Mas ele é surpreendido por Jesus em suas palavras, quando ele encontra que não bastava apenas conhecer a Cristo. Deveria ter algo mais. E esse algo mais era o nascer de novo, e nós vamos falar hoje sobre a regeneração. Mas o que vem a ser isso, pastor Edmar? Regeneração. Bom, primeiramente, na verdade, a regeneração, conforme disse Spru, é uma mudança radical. Quando nós falamos desse fato, que é uma mudança radical, nós sairmos de uma condição onde nós somos uma criatura humana, vivendo uma vida natural, passando a ser novamente uma outra situação, uma criatura humana, só que vivendo uma vida espiritual. É uma mudança realmente muito radical e que só pode ser operada pela ação do Espírito Santo de Deus. Quando Jesus fala que deve nascer de novo, sepultar um velho homem e nascer de novo. Ele está querendo dizer que o homem deve se regenerar, pastor Marcel. E essa regeneração, ela parte de que princípio? De qual ponto de partida que um homem pode decidir a se regenerar? De que forma que isso é feito? Pastor Fabiano, quando Jesus ele explana essa questão da regeneração, que é a questão do nascer de novo, principalmente para Nicodemos, que era um fariseu, como diz o texto aqui, né, e um dos principais dos judeus, ele realmente está trazendo uma explanação, uma explicação exatamente para um religioso. Um religioso que estava dentro do contexto religioso judaico, e ele diz que é preciso nascer de novo para poder entrar no reino de Deus. Isso nós entendemos o seguinte, que a regeneração, nós temos que entender que ela só pode vir através do ato de Deus para o homem, através do Espírito Santo. Então a regeneração é um ato de Deus para com o homem, não com uma questão da conversão. A conversão é um ato do homem para com Deus.
Então a regeneração, só quem pode regenerar é o Espírito Santo de Deus. Agora, o que é mais, eu falo, complexo e difícil de entender, porque aquela cultura daquela época era bem diferente da cultura de hoje. Exatamente a questão, se você for ver hoje a questão de fazer partos, né? A maternidade. Hoje tem vários meios de fazer um parto, né? Tem a cesariana, tem o parto normal, tem outros meios também. Naquela época era só o parto normal. E é interessante que o Jesus fala assim, tu tem que nascer de novo. E ele não entende essa questão. Mas como é que eu vou nascer de novo, eu já sendo um homem velho? Vou entrar de novo dentro do ventre da minha mãe? Então, quer dizer, ele não tinha entendido ainda a questão espiritual da mensagem de Cristo. Porque ele era um religioso, mas ele não entendia as coisas do Espírito. Ele não tinha nascido, ele só tinha nascido da carne. Jesus fala, o que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito é Espírito. Então, na questão aqui de entendimento, o que significa nascer de novo? Qual é o princípio que nós podemos entender para poder fazer essa soma? O que é nascer de novo? Como é que eu posso nascer de novo? Se eu estou dentro de uma igreja, por exemplo. Tem muitas pessoas que estão dentro da igreja que não nasceram de novo. Isso tem os princípios religiosos, não é isso? Mas se você for analisar, o nascer de novo é entender as coisas do Espírito. É entregar as coisas do Espírito. É entregar as coisas da palavra de Deus. Pela palavra. Então isso é o nascer de novo. É você estar, como fala, amalgamado exatamente com as coisas do Espírito, que é do Espírito Santo de Deus. Então isso é o nascer de novo. Porque, como Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, ele diz, se alguém está em Cristo, uma nova criatura agora é. Quer dizer, uma nova criatura. Não é isso, pastor Edmar? Quer dizer, aquela criatura adâmica do pecado de Adão, lá de Gênesis, entendeu? Já não pertence mais. Ele se torna uma nova criatura. Uma nova criatura em essência? Não, é entendimento. Entendimento nas questões do reino de Deus. Então, nascer de novo é você deixar ser regenerado. Porque só quem pode fazer essa regeneração é o Espírito Santo de Deus. Mais ninguém. Porque nós entendemos que existe a regeneração, não é isso? Nós entendemos que existe a conversão e nós entendemos que existe a santificação. E isso às vezes muda a questão das colocações. Por exemplo, tem pessoas, tem algumas linhas de entendimento que creem dessa forma aqui. Primeiro, regeneração. Depois, conversão. Depois, santificação. Isso muda na questão. Nós pensamos de que forma? Primeiro, conversão. Não é isso? Regeneração e santificação. Então, diante de todo entendimento teológico, entendeu? Só pode nascer de novo, entendeu? E ver o reino de Deus quem é regenerado. Mas essa ordem não muda o entendimento, eu entendo, não muda. Eu só creio que se você não for regenerado, você não vai conseguir contemplar o reino de Deus. Porque são coisas do Espírito, não são coisas da carne. E quem que faz isso? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus. É tão interessante que Jesus depois muda o discurso aqui. Aí diz assim para Nicodemo, que é nascido da carne é da carne, que é do Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra aonde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem. Ele está dizendo assim, aquele que é nascido agora de novo, ele vai ser guiado totalmente pelo Espírito de Deus, que é o vento, né? Aqui ele usa o vento como o Espírito de Deus, que é o Ruach, lá no Antigo Testamento, que é o pneuma, aqui do Novo Testamento. Então, o nascer, o regenerar, é você deixar o Espírito Santo fazer isso com você. Há um pensamento, quando você mencionou aí o Ruach, em Gênesis 2:7, quando Deus cria o homem, né, faz o homem da argila, aí ele diz que Deus assopra sobre ele e faz ele uma alma vivente, um ser vivo, né, dotado de inteligência, de capacidade de raciocínio, e nesse aspecto ele foi criado. Depois vem toda a história do homem, quando ele peca, né, ele se torna escravo dos seus próprios pecados, trabalhar, sentir dor, né, no sentido de tudo em volta dele dependeria do seu próprio esforço. Quando nós chegamos
Em João 20, 22, já mais à frente desse texto que nós lemos, nós vemos Jesus nesse mesmo ato de assoprar. Só que aí já é o pneuma, né? Pneuma. E ele assopra sobre os seus discípulos, e ali eu entendo que está representando toda a humanidade, e aí ele já não diz mais uma alma vivente, jamais receba o Espírito Santo de Deus. Então, o processo de regeneração, você falou uma sequência interessante, né? Conversão, regeneração e santificação. Conversão, pastor Edmar, é um ato, pastor Marcel diz que é um ato humano. Eu decido me converter. Agora, há um aspecto importante que quem convence o homem dos seus pecados é o Espírito Santo de Deus. O ato da conversão seria um ato, uma decisão do homem de converter, e aí o Espírito Santo de Deus age, ou o Espírito de Deus age primeiro e ele se converte? O Espírito Santo de Deus move na vida do homem, né? E leva o homem àquilo que nós conhecemos e falamos como arrependimento, que na verdade no grego se fala metanoia, que é a mudança de atitude e a mudança de hábito. Mas isso só pode ser feito quando ele toma consciência de quem ele é e da condição que ele está perante Deus, né? E perante também toda a sociedade que ele está. Quem vai dar a ele essa consciência é o Espírito Santo. A decisão, na verdade, ela cabe a nós, porque o Espírito nos faz entender e nos mostra, olha a situação que você está, né? Nos coloca exatamente no ponto de decisão. Aí o que acontece? A decisão acaba sendo nossa. Interessante quando nós falamos a respeito desse tipo de situação, que eu me lembro de que o tanto que essa possibilidade é nos dada, essa condição, de que um homem que várias vezes nós visitamos enquanto era pastor em uma igreja no Liforte, e o homem em um estado de câncer avançado, e o quarto dele estava realmente assim, um cheiro putrefo, né? Uma coisa mais estranha do mundo. E cada vez que esse homem, às vezes, tinha um balde perto de lá, uma coisa muito nojenta, e a gente foi lá, ele já em estado quase que terminal, falamos de Jesus para ele, cantamos com ele, ele se emocionava, mas quando nós perguntávamos a ele se ele queria realmente aceitar a Jesus, ele dizia claramente que não queria. Ele morreu na convicção falando que não queria. Ou seja, a possibilidade, acredito que o Espírito falou o coração dele, mas a decisão coube a ele de decidir. Ele decidiu que não queria. Então, quer dizer, ele morreu nos seus delitos, nos seus pecados, né? Com seu coração duro, e infelizmente perdeu a possibilidade da salvação, da regeneração e de estar com Cristo. Mas, na verdade, quando nós falamos da regeneração, nós não podemos pensar, pastor Marcel, e já até conversarmos ali nos bastidores, né? Que quando você passa por esse processo de regeneração, você não torna um ser divino. Pode ser algum, né? Há alguns que querem, de certa forma, nós não nos tornamos afirmar ser isso. divino, mas nós fazemos parte, entendeu? Do reino de Deus, né? Que é divino. E quando nós estamos nesse processo, que eu digo que não é um processo, a regeneração é um ato já direto de Deus em nossas vidas, nós temos que entender que a partir desse momento nós fazemos parte desse divino. Mas divino em que sentido? Que nós fazemos parte do reino de Deus. Nós fazemos parte dessa coisa maravilhosa que é o reino de Deus. Essa questão é tão legal, é tão interessante, quando Jesus, se você for analisar, o pastor Fabiano, dentro desse contexto aqui, que esse negócio de nascer de novo, Jesus só fala isso para um religioso, não é? Se você analisar, pastor Fabiano, Jesus, quando teve um encontro com aquela mulher, aquela samaritana, que já tinha casado 5 vezes, né? Já estava no seu 6º marido, na verdade ele não fala para ela nascer de novo. Quando Jesus está lá na cruz com aqueles 2 malfeitores, né? Ele diz que hoje tu estarás no reino dos céus comigo. A prostituta, né? A prostituta, ele não fala de nascer de novo. Quando ele tem um encontro, quando ele encontra, na verdade, Zaqueu, né? Lá no 5, que fala, que é aquele pé lá, também não tem. Ele não fala sobre isso. Então isso é importante entender isso aí. Ele falou exatamente para um religioso que não tinha entendido ainda o que é nascer de novo, o que é fazer parte do reino espiritual. Muito bem, nós vamos retornar daqui a pouco, no próximo bloco, ainda sobre esse assunto. Aguarde aí e fique ligadinho.
CEPEGO. Venha para o Seminário Pentecostal de Goiás. Cursos: Teologia Ministerial Presencial, Básico em Teologia Presencial por Extensão, Básico em Teologia por Correspondência, Gestão Pastoral, Missiologia, Capelania. Estamos esperando por você. Rua 215, número 293, Setor Leste, Vila Nova. CEPEGO, ensinando para uma nova vida. Se inscreva no canal Casamento no Altar e você vai receber um vídeo diariamente com dicas de relacionamento para casais, vídeos de 2 minutos com conteúdo do seu dia a dia que vão fazer toda a diferença no seu casamento. Não perca tempo, se inscreva no YouTube ou pelo número 998221590. Casamento no Altar, fazendo a diferença no seu dia a dia para você e sua família. Muito bem, retornamos aqui com o nosso programa A Igreja Quer Saber, um programa da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Vila Nova. E hoje nós estamos falando sobre regeneração. Fechamos o bloco anterior falando sobre a ideia de que o próprio Jesus, quando ele fala de regeneração, ele fala para um religioso, pastor Marcelo. Exato. Quando ele aborda isso com o religioso, o que exatamente ele quis dizer? Olha que coisa interessante. O texto nos diz que Nicodemos, ele era fariseu, um dos principais dos judeus, né? E ele chama o Senhor Jesus de rabi, de mestre. Olha, ele já entendia que Jesus tinha algo acima deles. Por quê? Porque os fariseus da época eram os grandes teólogos de hoje, vamos dizer assim, de passagem, né? Eram os grandes teólogos. É diferente dos saduceus, que eram mais políticos, né? Estavam mais envolvidos na questão política. Mas os fariseus eram os mais religiosos. E eles tinham, como se diz, o domínio da Torá, né? Do Antigo Testamento. Eles se diziam os conhecedores de tudo isso. Eles tinham um problema muito sério, que ele não reconhecia Jesus como Messias. É um dos pontos fracos deles, dos fariseus. E Jesus exatamente diz diretamente para esse ser, para essa pessoa, para esse religioso. Jesus dá uma resposta para mostrar para ele que ele não entendia as coisas do Espírito ainda que lesse sobre esses assuntos. Porque eles estudavam sobre isso. E Jesus diz, olha, se vocês querem nascer de novo, entendeu? Vocês têm que nascer de novo. Vão ter que nascer de novo. Para entender e para entrar no reino de Deus. E ainda para entrar no reino de Deus, tem para entrar... Olha, aqui no versículo 5 dizem, da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus, no versículo 5 e 3. Entrar. Aqui, no versículo 3, diz, ó, não pode ver o reino de Deus. Então, um é ver e o outro é entrar. Então Jesus está dizendo assim, vocês sabem tudo, mas vocês não vivem ainda, não entenderam ainda esse mistério. A religião, na verdade, não supre a questão dessa intimidade, desse entendimento do Espírito. Vocês podem conhecer de tudo isso, estou parafraseando aqui um pouco nas entrelinhas, penso eu. Mas vocês ainda não conseguiram entender o que é realmente nascer de novo, ter uma experiência profunda com Deus. E é interessante que quando Jesus fala isso, quem que está presente diante desse fariseu? O próprio Deus, Jesus. Essa experiência, pastor Edmar, que o homem precisa passar para que haja uma mudança de pensamento, na verdade a regeneração é isso, né? Ela vai mudar a sua forma de pensar para que isso se reflita na sua maneira de agir, né? Falamos muito nos programas passados sobre o fruto do Espírito, né? E exatamente a regeneração que vai construindo isso. A regeneração é esse processo onde você, na verdade, você está vivendo uma vida como um homem natural, mas você está morto espiritualmente. Essa que é a realidade. Você está morto espiritualmente. Quando se processa a regeneração na vida desse homem que está morto espiritualmente, aí agora ele passa a viver espiritualmente. E viver espiritualmente e viver conforme a direção de Deus. É enxergar de uma maneira diferente, igual o próprio Marcelo estava falando. Primeiro, ele vai conseguir ver o reino. Exatamente. E depois ele vai conseguir entrar no reino. E a condição para ver o reino e entrar no reino é ser regenerado. Porque um homem natural, ele não vai compreender. Nicodemos está olhando aí com o olho de um homem natural.
com o olho religioso, num contexto material, físico, humano. Dificilmente alguém consegue enxergar a realidade do reino de Deus dessa maneira. Por quê? Porque o reino de Deus, ele não é físico. Muito bem. Ele é espiritual. E ele é contraditório. Ainda tem essa situação ainda. Ele é paradoxal. Tanto é que você vai observar que quando Jesus, em Mateus, ele abre para falar sobre o Sermão do Monte, o que ele propõe lá é uma realidade totalmente diferente do contexto secular que nós vivemos. É totalmente diferente. Então, quer dizer, a regeneração é sair de uma vida morta para uma vida real, verdadeira. Uma vida carnal para uma vida espiritual. Olha que interessante. O que eu frisei aqui, pastor Edmar, você também ratificou o que eu falei aqui. Aquele que não é regenerado, ele não consegue ver o reino de Deus e nem entrar. Olha que coisa mais interessante. Mas o que é ver nesse sentido? É ver as coisas espirituais. Sim. Não é isso? É. E nem entrar. O que é entrar? É entrar exatamente dentro dessa intimidade com Deus. Ver as coisas. Essa dimensão. Né? É uma dimensão diferente da que a secular demonstra. Você pode até ser um religioso. Sim. Você pode bom religioso. Você pode até né? falar de Jesus. Sim. Você pode até pregar o Sermão do Monte perfeitamente. Você pode ministrar perfeitamente. Dominar totalmente. Totalmente. Né? Mas se você não for regenerado, você não vai entender a profundidade do que é reino de Deus, né? O que é essas coisas. Então, você vai ficar, como se diz, interessante. no superficial das coisas. Enquanto no contexto evangélico, o que mais temos, infelizmente, são pessoas que andam pelo caminho da religiosidade. E que, infelizmente, a gente às vezes não gosta muito de falar isso, mas é uma realidade, vive uma vida espiritual morta. Porque ainda não é regenerado. Ser evangélico, ter cartão de membro, ser batizado, não significa ser regenerado. Uma coisa importante que eu até preguei esses dias atrás numa igreja falando sobre isso, Davi, ele afirma que em iniquidade ele nasceu e no pecado concebeu, a sua mãe o concebeu. Lá no Salmo 51. Né? Todo o processo de arrependimento, naquela oração, talvez uma das orações mais lindas que eu particularmente gosto de ler. Bom, se a pessoa nasceu em iniquidade, nasceu no pecado, ela precisa fazer essa confissão de fé ou não? Para que esse ato, né, essa ação de regeneração aconteça na vida dele. Tem muitas pessoas que nascem, e é um problema, uma problemática isso, né? Pessoas que nascem no evangelho, mas nunca tiveram as suas vidas transformadas. Não é só quem vai lá e aceita Jesus, porque também pode acontecer de alguém dizer que aceitou Jesus, mas nunca se converteu efetivamente. Como é que é esse processo? Na verdade, Fabiano, a Bíblia deixa claro em Romanos que, na verdade, existe a importância de você fazer confissão. Então, isso é uma coisa tão interessante que foi ministrada na nossa igreja há um tempo atrás. Nós falávamos a respeito da importância da evangelização, da vida com Deus, e nós falávamos sobre essa questão da confissão. E pessoas que estavam lá já que nasceram, até mesmo tinham nascido no evangelho, né? Quando falamos a respeito desse assunto, dessa temática, na verdade não fui eu, foi outros que estavam ministrando, mas fizeram isso com muita propriedade. Ao final ela sentiu tocada ao coração, disse assim: eu quero fazer a minha confissão porque eu nasci em lar evangélico, fui criada no lar evangélico, eu batizei, mas eu nunca fiz a minha confissão. Claro que a gente sabe que essa confissão ela é uma questão muito particular e nem sempre às vezes a pessoa faz ela publicamente, mas essa confissão pública ela é importante. Ela é fundamental, talvez no sentido de trazer convicção. Então eu acho que é aquela ideia que muitas pessoas dizem que filho de peixe, peixinho mas que na verdade filho de crente não pode dizer que é cretinho. Até porque Salmo 51 que você leu aí vai mostrar o quê? Que todos nós nascemos em pecado. A definição que fica claro lá quando Davi fala isso é exatamente essa realidade. Então, a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa que alcança a misericórdia. Então, é um procedimento particular de cada um. Muito bem, estamos chegando ao final de mais um programa, A Igreja Quer Saber. E eu quero agradecer a Deus pela vida dos meus companheiros aqui, pastor Marcel Rocha, pastor Edmar Oliveira, que com muito esmero falamos sobre a regeneração. Quero agradecer, pastor Edmar, pela sua presença. Muito obrigado.
Eu que agradeço pela oportunidade, nosso pastor presidente que tem sempre confiado em nós. Quero aproveitar esse momento e mandar um abraço para a Giovana, mandar um abraço para o Vinícius e também para minha esposa Rosane, essa mulher abençoada que tem feito a diferença na minha vida. Deus abençoe vocês, um abraço e um beijo. Pastor Marcel. Mais uma vez, pastor Fabiano, obrigado. Amém. Por essa rica oportunidade de estar aqui. Pastor Edmar também, pessoa estimável, que gosto muito. Agradecer a todos, né, que estão também nos assistindo. E quero mandar um abraço, agora vou mandar um abraço de verdade, né, para umas pessoas que estão lá no Japão, que eu falei isso uma vez, que eles nos assistem, né. Esse programa passa para mim e eu passo para eles. Então o pessoal lá no Japão que está nos assistindo, lá em Nagoya, lá em Handa, são pessoas maravilhosas que também têm feito parte do nosso momento aqui. Obrigado, Fabiano. Muito bem, eu quero agradecer a Deus pela vida deles, né? Mandar o meu abraço também, eu não sabia que eles estavam assistindo. Mas isso é muito importante para nós, né? Continue nos assistindo, pastor Marcel, que tem ajudado a divulgar esse programa. E você também pode divulgar o nosso programa através das redes sociais. Você pode copiar o link no YouTube, postar no seu WhatsApp, para trazer também essa mesma alegria, esse mesmo contentamento, esse ensinamento para outras pessoas. Deus abençoe sua vida e até o nosso próximo programa, A Igreja Quer Saber.